Então eu procuro ouvir quem tem o que falar. Por exemplo, agora eu vou conversar mais uma vez com o Roberto Azevedo, ex-diretor da Organização Mundial do Comércio. A gente falou da patologia, né? E o Roberto entende dessas relações comerciais como ninguém, de comércio como ninguém, ou como alguns poucos, né? Porque muita gente diz que entende e não entende nada, principalmente nós jornalistas, vamos metido a besta. Fala, olha, o que você acha disso? Porque você decorou um texto e vai fazer uma pergunta para você parecer inteligente. Então eu procuro fugir da pauta e fazer as perguntas mais óbvias, que as perguntas mais óbvias é o que o povão está perguntando. Essa pandemia, Roberto, não é, a gente já falou sobre isso, não é uma pandemia provocada só pela patologia, tá? Porque a patologia, ela arrebentou com o mundo, por quê? Porque ela paralisou o mundo, ela colocou o mundo em lockdown, o mundo em quarentena, porque o vírus só é transmitido do bicho ser humano para o bicho ser humano. Pode ser que ele tenha pulado do morcego para o primeiro ser humano, mas agora a transferência, não me consta que tem pangolim ou morcego que anda de avião. Quem veio de avião de um lugar para o outro foi o ser humano. Então, a maior forma de transmissão é do ser humano para ser humano. Isso restringiu uma série de atividades, e principalmente a atividade econômica. Nós temos muita gente morta e a gente chora as pessoas mortas, milhões de contaminados e a gente chora os milhões de contaminados, mas a economia do mundo simplesmente quebrou. O mundo parou. De uma hora para outra, o mundo que a gente conhecia deixou de existir. E a pergunta que se faz é a pergunta mais simples, né? Porque jamais você pensava nos Estados Unidos com quase 50 milhões de desempregados. Jamais você pensava num país da Europa com 12, 11, 14 de queda do seu PIB. Jamais pensava em economia como a Alemanha quebrando do jeito que quebrou, né? Os Estados Unidos quebrando do jeito que quebrou. A China até que nem tanto, porque foi poupada e o bicho veio de lá. Mas, enfim, até isso não é bom, porque provoca descontrole geopolítico. Não é? Mas o mundo inteiro parou de uma hora para outra. E eu queria, Roberto, que com a sua visão, não é? Onde é que nós estamos inseridos nesse contexto? A gente é um país pobre, que já vem da pior recessão da sua história, que foi o ano passado, e pegamos o pior período econômico foi o ano passado. Pegamos a economia de um mundo globalizado que das nossas exportações, nosso agronegócio é fantástico e daí por diante. Eu queria saber como é que fica o papel do Brasil como um país pobre, uma divisão de renda muito ruim, que vem de uma crise econômica brutal, estava se reerguendo e pega o mundo do jeito que está. O que é que vai ressurgir disso aí para os brasileiros, Roberto? Bom dia, é um prazer falar contigo. Datena, bom dia, é um prazer enorme estar de volta com vocês. Eu gostei muito da sua análise inicial, sobretudo com a percepção de que, embora essa seja uma pandemia de saúde, né, na verdade, ela tem efeitos que não estão restritos ao lado sanitário. Quer dizer, você tem impacto econômico, impacto político fortíssimo em países, em regiões inteiras, no planeta inteiro, na verdade. Eu começaria até falando que, num primeiro momento, talvez o que diferencia essa recessão, essa desaceleração econômica que você acabou de descrever, de todas as anteriores, não é nem necessariamente a magnitude, né? Porque nós tivemos ali no pós-guerra, né, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, nós tivemos uma recessão fortíssima, né? E antes, no entre-guerras, sobretudo, né, com a Grande Depressão, né, dos anos 30, enfim, tudo isso para dizer que, em termos de tamanho, ela duas grandes guerras que provocaram, primeiro, a hiperinflação na Alemanha. Não tem coisa pior do que você acuar um bicho, né? O Tratado de Versalhes cobrou muito mais dos perdedores. Então, os alemães ficaram reduzidos a nada. O cara sentava só para explicar
que é isso que o Paulo Guedes está falando agora. Eu vou perguntar o que ele fez para melhorar isso até agora, porque parece que até agora é só conversa fiada. Mas você sentar para tomar uma cerveja na Alemanha 10 horas da manhã, custava R$10. Quando você levantava da mesa, custava 50 que você ia pagar. Mais ou menos isso. O que aconteceu? Desse tipo de coisa surgem regimes totalitários, que uma nação, que era uma nação extremamente soberana, uma das maiores nações do mundo, ficou reduzida a um país pobre, e aí aparece um canalha como Hitler, mobiliza massas e cria o regime que criou, dando origem, que você vê, que uma crise econômica deu origem a uma Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa foi salva pelo Plano Marshall, o Japão ressurgiu também com a ajuda americana, enfim. Os aliados aprenderam que era muito mais condescendente você tratar o inimigo de uma forma melhor, porque senão você ia ter esse mesmo inimigo logo mais ali à frente. Agora a nossa guerra é comum. Não é guerra contra uma nação ou contra 3 ou 4 nações. A nossa guerra é contra um vírus. Não é? De que forma a gente pode abordar esse ressurgimento da economia? Quanto tempo a gente vai sofrer com isso? E como um país pobre como o nosso, não é? Apesar de ter um agronegócio muito forte, de ter recursos minerais, de ter commodities, ter tudo aqui. O Brasil tem de tudo para poder ressurgir disso. Mas como é que a gente vai surgir dessa encrenca toda? Primeiro, em relação ao emprego e o cara poder comer aqui no Brasil. E segundo, com essa história de ficarmos meio que isolados do mundo por causa dessa proximidade do governo brasileiro com o governo americano, que gerou questões ambientais e que misturaram essas questões ambientais com isolar um país que realmente é um país importante, que vende muito para 2 parceiros que são antagonistas, a China e os Estados Unidos, que são os nossos maiores consumidores. Mas dessa encrenca toda, eu quero saber o que vai sobrar para o brasileiro, para nós, brasileiros comuns, para o povão. É isso que a gente quer saber. E eu acho que, enfim, como eu estava dizendo, é isso que você falou, quer dizer, não é uma crise apenas sanitária, né? É um problema político, econômico, social, inclusive. A grande diferença dessa crise para as anteriores, é importante que a gente tenha isso presente, foi a velocidade em que ela aconteceu. Nós já tivemos no passado depressões fortíssimas, como nós tivemos no Entre Guerras, você descreveu muito bem, mas aquela depressão ela foi se desenrolando ao longo dos anos. Dessa vez não foi assim, quer dizer, foi da noite para o dia, literalmente. Literalmente, nós víamos numa economia de crescimento razoável, mundial, ia mostrando sinal de desaceleração e tal, mas de repente, pum, parou tudo, mas parou tudo da noite para o dia. Quer dizer, isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado ruim, evidentemente, é o tamanho da desaceleração e do fundo do poço, né? Nós fomos lá para baixo do que nós imaginávamos seria possível no mundo moderno. E o que tem de bom é que, da mesma forma como nós fomos rapidamente para o fundo do poço, nós também temos condições de recuperar relativamente rápido. Agora, essa recuperação, ela depende muito, mas muitíssimo, das medidas que são adotadas hoje, né? Então, 2 coisas que vão acontecer. A primeira coisa é a duração da pandemia. Quanto mais tempo ela demorar, quanto mais tempo nós tivermos que esperar por uma vacina, por tratamentos, quanto mais tempo nós tivermos que manter essas medidas de desaceleração econômica, que no fundo é isso que acontece quando nós tomamos essas medidas de distanciamento social, fechamos parcialmente os negócios, coisas assim, tudo isso tem um impacto econômico muito forte. Quanto mais isso demorar, mais difícil vai ser e mais tempo vai demorar para você se recuperar. Por quê? Porque você vai aumentando o número de empresas que não vão sobrevivendo. Sobretudo as pequenas e médias empresas, elas conseguem segurar a barra durante 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Mas se esse negócio vai se arrastando, dura 1 ano e meio, aí não tem quem segure. Quer dizer, a maior parte dessas empresas vai quebrar. E quando elas quebram, as pequenas e médias empresas, elas são as grandes provedoras de emprego.
elas, num país como o Brasil, elas são responsáveis por mais de 2/3 dos empregos do país. Então, é uma massa de desemprego muito grande que você tem se você não tomar conta delas. Então, por isso que eu disse, as medidas que o governo adota hoje para manter essas empresas funcionando, para manter a economia girando minimamente, ela não vai estar girando a pleno vapor, mas ela vai estar funcionando relativamente bem até que você finalmente controle a pandemia e aí criam-se as estruturas e as condições necessárias para a retomada da economia. Então, tem muita dependência, tudo vai depender muito dessas duas coisas, da duração da pandemia e das medidas que o governo toma para manter a economia relativamente em funcionamento até lá. O Brasil tem condições de se recuperar relativamente rápido, né? O grande mercado brasileiro, francamente, de exportações, por exemplo, é a China. A China, por sorte, não está numa situação de momento econômico. Talvez seja a única grande economia do mundo que vai crescer nesse ano. Vai crescer bem abaixo da potencialidade dela, mas vai estar no positivo. Todas as outras vão estar no negativo. É um grande mercado para o Brasil, então isso é bom, de uma certa forma, para as exportações brasileiras. Mas o Brasil já vinha de um momento econômico muito difícil, isso é o que atrapalha, né? Porque se nós estivéssemos com a economia vibrante, crescendo e tal, e aí tem esse impacto, depois você cria as condições para retomar aquele dinamismo, né, que nós tínhamos antes da pandemia, mas não era o caso. Então nós já vimos com a economia relativamente desacelerada, até saindo de uma recessão, e aí, em cima disso tudo, vem a pandemia. Daí a maior importância até do governo tomar as medidas necessárias para manter um certo funcionamento da economia para que a gente retome o crescimento quando a pandemia for controlada. Mas nós, infelizmente, estamos saindo de um momento muito ruim para poder retomar o crescimento econômico. Mas ele virá, é uma questão só de ter paciência, mas é uma paciência que vem associada a custos sociais muito altos, né? Mas agora a gente está começando a ter boas notícias. Hoje tivemos Finalmente. uma péssima. Não, tivemos uma péssima. Hoje batemos recorde de pandemia no mundo, mais uma vez. Só que nós temos, ao mesmo tempo dessa notícia muito ruim, pelo menos umas 5 ou 6 notícias de que 5 ou 6 vacinas são seguras e que têm uma eficácia acima de 90%. A vacina, pelo que eu entendi que você colocou, vai ser o começo da salvação da lavoura, porque a gente vai parar a pandemia, vai frear a pandemia dando 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 vacinas ao mesmo tempo certo, e a gente vacinando a maior quantidade de pessoas, seja lá com que vacina for. É aquilo que eu falei, duvido que comunista não vai tomar a vacina do Trump e nem o cara de direita não vai tomar a vacina do Putin ou do Xi Jinping. Esse é o grande detalhe, que venha de onde vier, essa vacina é importante para o mundo. Não adianta nada os Estados Unidos vacinarem a população inteira dele se ele tem um gigante como a gente aqui embaixo com o maior número de casos e mortos. Porque vai chegar lá. A não ser que ele faça o muro, o Trump lá, antes de ele ir embora, ele faça o muro, não para o México, para o mundo inteiro, isso é impossível. Então, enquanto tiver um caso, é por isso que eu acredito que vai ter vacina para todo mundo. Porque se não tiver vacina para todo mundo, a pandemia não acaba. E aí ela vira arma química. Se tem um caso lá no longínquo país do continente africano, 2 ou 3 casos, um surto ali que é considerado uma epidemia, o mundo está em risco de novo. Então, eu acredito que esses países de primeiro mundo, claro que vão facilitar a vacinação das suas populações em primeiro lugar, mas não vão se negar a passar tecnologia, a passar vacina, porque não é interesse deles. Eles dependem do mundo para continuar sendo grandes, dependem de pequenos para continuar sendo grandes. Agora, a vacina vem como uma grande notícia. Mas a gestão da economia é que é importante, né? Você disse uma coisa muito grave. A gente está preocupado com 14 ou 15 milhões de desempregados, a gente deve ter muito mais, fora o mercado informal, fora a gente que procurou
abriu o seu negócio e já quebrou, que desistiu de procurar emprego e tal. Eu entendo que com essas pequenas e médias empresas quebrando, né, por isso que nós temos números elevados de pessoas desempregadas. Mas uma pergunta importante para você. As grandes empresas brasileiras e o agronegócio continuaram funcionando durante a pandemia da forma que deveriam funcionar? Obviamente que um pouco mais reduzidas por causa da pandemia, mas as grandes empresas brasileiras e o agronegócio continuaram funcionando e por isso talvez você acredite que a gente saia mais rapidamente dessa crise? A saída da crise, eu acho que tem duas coisas. A primeira é você sair da crise com as grandes empresas apenas é uma coisa, porque a quantidade de emprego que elas vão absorver ele é limitado, né? Você tem que sair da crise como um todo, né? Se as pequenas e médias empresas não se recuperarem, elas não voltarem, você tem essa massa de desempregados que não vai encontrar emprego. Mesmo que a economia esteja relativamente crescendo, você não tem, você quebrou o motor do carro, né? Quer dizer, então você tem que fazer de novo o alinhamento das peças, tem que fazer retificação, etc., botar o motor funcionando direitinho para o motor puxar o combustível, né? E trazer as pessoas, o alimento do motor são os empregos. Então, você precisa que as pessoas voltem a ser absorvidas pela máquina produtiva. Isso a pequena e média empresa tem um papel fundamental. Por isso que é importante mantê-las lá. Eu concordo totalmente com você, Datena. Eu acho que a vacina ela é uma primeira luz no fim do túnel, né? Vamos dizer assim, é o que nos diz que de repente nós podemos começar a controlar a pandemia de uma maneira diferente, porque até agora como é que a gente tem controlado a pandemia? Nós temos controlado a pandemia, sobretudo nos grandes mercados, que podem se dar ao luxo de desacelerar a economia, de ter uma massa de desempregados que vai ter lá o seguro-desemprego, essas coisas, né? Que mantém o pessoal mais ou menos com meios de subsistência. A maneira de controle da pandemia até agora era parando a economia. Então era uma coisa, a pandemia subia, você derrubava a economia. A pandemia subia, você derrubava a economia. Agora você vai conseguir controlar a economia, controlar a pandemia, sem ter que necessariamente aplicar choques de desaceleração, de paralisação na economia por meio da vacina. Agora a vacina tem um clique aí, mas acho que volta logo, né? Acho que volta logo. Mas veja que coisa importante, Agostinho, é a próxima pergunta que eu vou fazer. Mas veja que coisa importante, nas pequenas e médias empresas são as maiores responsáveis pelo número de empregos do Brasil. Né? Então a pergunta que eu ia fazer em seguida, voltando, Roberto, se não voltar por vídeo, que volte por telefone, como é que você vai ajudar essas pequenas e médias empresas, não é? De que forma você vai ajudar se você gastou quase que todo o seu produto interno bruto e ao mesmo tempo tem que alimentar bocas famintas. Então, eu vou esperar o Roberto concluir o raciocínio dele, mas já vou emendar a próxima pergunta aqui. E para minha surpresa isso, eu não sabia, se as pequenas e médias empresas são responsáveis pela maior quantidade de empregos de um país, não é? Como é que nós vamos socorrer essas pequenas e médias empresas, ao mesmo tempo alimentar as bocas famintas que vão precisar esperar essas pequenas e médias empresas ter uma recuperação mínima para serem reabsorvidos no mercado de trabalho, não é? De onde a gente vai tirar dinheiro disso? A gente gastou quase que todo que o produto interno bruto que a gente tem e tem uma dívida pública impagável. A gente já sabe por quê, porque ninguém faz reforma política. Não vou discutir aqui a dívida pública, mas a pergunta capital é essa: como é que a gente vai ajudar, ao mesmo tempo, essas pequenas e médias empresas a se recuperarem para recuperar o campo de trabalho e manter milhares de bocas famintas até arrumar um emprego? Datena, voltando aqui, nos desconectamos por algum motivo. Eu acho que é uma equação difícil de você zerar. Nos países desenvolvidos, eles tinham claramente duas opções. Uma é o que eles chamam do dinheiro de helicóptero, né?
O dinheiro do helicóptero é o dinheiro que você passa lá o helicóptero, ele joga o dinheiro lá para baixo, o pessoal pega. Quer dizer, é o auxílio direto, né? Que você dá ali um salário pandemia, vamos dizer, um auxílio pandemia. Você está vivo, está respirando, você recebe aquele dinheiro. Não interessa se você está trabalhando, se você não está trabalhando. De novo, a analogia que eles usam é o dinheiro do helicóptero. Passa o helicóptero, joga o dinheiro lá para baixo. Isso não necessariamente mantém essas pequenas e médias empresas funcionando. Então, o que eles fizeram também? Além desse apoio direto, né, na veia, ali, dando um apoio ao cidadão, eles também criaram mecanismos, por exemplo, de refinanciamento das dívidas das pequenas empresas, alongamento das dívidas. Nos Estados Unidos foi muito comum, por exemplo, fazer um projeto que você não pode despejar a empresa do local de trabalho, mesmo que ela esteja atrasada no pagamento do aluguel do imóvel onde ela funciona, você não pode despejar a empresa durante esse período. Até que a empresa possa se recuperar e voltar a cumprir, ou ajudar a empresa, por exemplo, no pagamento da folha salarial. Então, a empresa mostra que ela não é uma grande empresa, ela tem, sei lá, 20 empregados, 30 empregados. Então, uma vez que ela comprovou essa situação, o governo ajuda a empresa a pagar os empregados dela. Então, tem várias medidas diferentes, mas é importante que a gente tenha presente que não é importante apenas manter o cidadão com um certo tipo de apoio, é importante que a máquina também esteja funcionando, porque senão na hora que você controlar a pandemia, você não tem ninguém para absorver os desempregados. Esse é o problema. A segunda coisa que eu falei, Datena, quando nós desconectamos, foi a vacina. Quer dizer, a vacina é muito importante, mas ela só funciona também se certas coisas acontecerem. Por exemplo, a primeira delas é claramente a disponibilidade da vacina. A vacina tem que chegar. Não adianta ela ser oferecida em alguns mercados selecionados, porque é uma pandemia global, ela precisa chegar em todos os mercados. A segunda coisa é a mensagem. Eu não sei no Brasil, porque eu não estou aí agora, não saberia dizer, mas claramente nos Estados Unidos, na Europa, tem muita desinformação sobre a segurança da vacina. Então, é muito importante que o governo, que as autoridades de saúde deixem muito claro que é um produto seguro. Tem muito fake news na internet falando que a vacina não é eficaz, que ela tem efeitos colaterais, que as pessoas vão ter efeitos ruins, nocivos à sua saúde se tomarem a vacina que vem de tal lugar, que vem de outro lugar. É importante que o governo ajude nessa mensagem, né? Que o governo diga, olha, é seguro, é importante, é uma coisa coletiva, você não está só protegendo a você mesmo, você está protegendo a você e ao seu vizinho, a sua família, a sua comunidade, né? É um dever coletivo você se proteger. Então, esse lado de mensagem também é muito importante. E a parte de logística. Você distribuir a vacina para milhões de pessoas num preço acessível ou de uma maneira até gratuita, dependendo do sistema de saúde que vai ser empregado, é uma logística de guerra, entendeu? Como é que eu faço a vacina chegar em lugares remotos, em cidades pobres, que não têm comunicação com os grandes centros muito fácil? Como é que eu mantenho? Algumas dessas vacinas têm limite, por exemplo, de temperatura. Ela não pode circular em temperatura ambiente, ela tem que ser mantida refrigerada. Então, como é que eu faço essa vacina chegar e transitar no meu território nacional e chegar até o beneficiário, o indivíduo que vai receber a vacina, dentro daquele padrão de conservação, inclusive de temperatura? Tem vários desafios, né, que precisam ser pensados com antecedência. Não adianta esperar a vacina chegar para então pensar como é que nós vamos organizar a distribuição disso tudo. Eu tenho certeza que o Brasil é um país muito avançado nesse sentido, eu tenho certeza que as autoridades sanitárias no Brasil estão pensando nisso tudo, mas é importante deixar claro que não basta ter a vacina aparece e resolveu-se. Senão o cara não toma, né? Senão ninguém vai tomar, se o cara não tiver... claro. Agora, uma coisa eu já percebi, Roberto, o mundo, enquanto a vacina não existe, ele vai ter que se virar de alguma forma, não é?
como o contágio se espalha, agora que mais do que provado, já está definitivo, muito mais do que qualquer outra coisa, pelo ato das pessoas falarem, pelo ato de respirar, e daí por diante. E em locais confinados, né? E mesmo assim está tentando se adaptar à economia do mundo, fazendo com que a coisa funcione. E, por exemplo, mesmo em países que decretou lockdown, como a França, decretou agora lockdown. Eu vi uma entrevista hoje de manhã no Le Parisien, que abordava uma conferência do Macron, e que a palavra confinamento estava proibida. E que a questão do lockdown, eles estão dizendo assim, não é lockdown e nem confinamento. Seriam medidas restritivas, mas com um pouco mais de liberdade, né? Mesmo durante um período que é perigosíssimo para o mundo, que é o período das festas natalinas. Estão aconselhando no mundo inteiro que as reuniões sejam só entre famílias, entre famílias mesmo, famílias de um mesmo grupo, não entre famílias de amigos, né? Que não haja festas coletivas, que o controle que existe no comércio, que pese as pessoas saírem para comprar presente e tal, continue existindo, com distanciamento social, enfim, máscara, o uso da máscara é definitivo. Todos os países estão barateando a venda das máscaras, porque se provou até agora a arma mais eficaz contra a pandemia. Quer dizer, o mundo está se adequando a viver enquanto a vacina não está aí, não é? Enquanto a vacina não está aí, o mundo não está pensando mais em parar definitivamente, nem prender as pessoas dentro de casa. Isso aí não tem... Tem gente que diz que é muito mais fácil você se contaminar hoje dentro de casa do que fora de casa. E, infelizmente, a crise grave mesmo, além de empresas e tal, é de restaurantes, é de boates, é de locais que tem festa, que já está provado que as pessoas conversando, quando tiram a máscara para comer, ninguém vai comer de máscara. Quando tiram a máscara para comer, em ambientes fechados, se provoca uma contaminação maior. Então, os americanos estão preocupadíssimos com os restaurantes, porque como é que você vai manter um restaurante se ali dentro está provado que a contaminação é muito maior? Então, mas até vir a vacina, o mundo já está se adequando a viver com a pandemia e não punir tanto a economia. Não sei se seria o termo punir, né, mas fechar tanto a economia como se fechou na primeira onda. Não tenho a menor dúvida, eu acho que hoje se conhece muito melhor a pandemia, o vírus, os mecanismos de transmissão, até o tratamento está melhorando, né? Os hospitais estão adotando os protocolos diferentes, não necessariamente com medicamentos, mas eu tenho conversado com alguns médicos aqui na Europa, que eles têm dito que hoje, quando um paciente entra no hospital, os médicos já sabem o que fazer. Quer dizer, não é uma novidade, não fica todo mundo em pandemônio ligando para saber o que funciona, o que não funciona. Já tem mais ou menos um certo padrão e o funcionamento tem dado resultados. Tanto que, pelo menos por enquanto, a taxa de mortalidade caiu bastante, né, do vírus. Agora, não há mais aquela necessidade de lockdown tradicional, que é basicamente fechar tudo, né? Fechar o comércio completamente. Eu acho que isso não existe mais. Acho que aqui, pelo menos, você vai nos restaurantes, as pessoas usam máscara para valer. Elas estão usando máscaras, as pessoas sentam nas mesas. Tem alguns restaurantes que colocam umas telas assim de plástico entre as mesas, que é para evitar, inclusive, a circulação mais livre do vírus dentro do ambiente fechado. Tem várias medidas que facilitam o controle do contágio da pandemia sem você levar às medidas extremas de fechamento de fábricas, de plantas de produção, coisas desse tipo. Agora, algumas coisas mudaram e eu acho que mudaram para ficar. Por exemplo,
quase ninguém trabalha no escritório hoje em dia. As empresas mandam mensagens para os funcionários dizendo não venha para o trabalho, pelo amor de Deus, fique em casa. A não ser que seja absolutamente fundamental você vir para o escritório, não venha, fique de casa. É claro que em algumas situações isso não adianta. O cara que está na linha de frente, na linha de montagem, de produção, etc., esse não tem jeito, tem que ir mesmo. Mas podendo evitar, as empresas estão incentivando as pessoas a ficarem em casa, a não aparecer no trabalho. E mais do que isso, elas já estão pensando também, Datena, no pós-pandemia, não voltar ao que era antes. Quer dizer, já tem várias empresas que estão dizendo, quando terminar essa pandemia, eu não quero gente aqui no trabalho, não, vamos mudar esse negócio. Quem puder trabalhar de casa, trabalha de casa, tem eficiências que são geradas, você não perde tempo no trânsito, indo para o trabalho nem voltando para casa, aumenta a eficiência, não estamos viajando como viajava antes. Mas isso já era uma coisa mais ou menos lógica com a chegada da internet no virtual. A pandemia só acelerou isso, que a gente ia chegar nisso. Não é? Roberto, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço, prazer mais uma vez em conversar contigo, Roberto.